Olá, seja muito bem-vindo a mais um Projeto Elétrico na Prática. Eu sou Marcelo Oliveira, instrutor do curso Projeto Elétrico. Hoje, nesse episódio 27 do Projeto Elétrico na Prática, nós vamos falar sobre como projetar uma subestação, tanto abrigada como aérea. Vou te dar uma visão geral de como projetar uma subestação, do zero até a aprovação na concessionária. Tudo isso nessa aula aqui de hoje. Se você ainda não conhece o Projeto Elétrico na Prática, toda semana nós temos uma nova aula sobre esse universo de projetos elétricos, explicando as ferramentas AutoCAD, Revit e todos os projetos que são ensinados dentro do curso Projeto Elétrico. Subestações, medição coletiva, geração fotovoltaica e instalações elétricas internas. Então, se você é novo por aqui, a melhor forma de você receber todo esse conteúdo e não perder nenhuma aula é se inscrever. Então, clique aí embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações. Vamos lá então começar essa aula. Seja muito bem-vindo ao Projeto Elétrico na Prática, episódio 27. Ok, então na aula de hoje nós vamos falar sobre o projeto de uma subestação abrigada ou uma subestação aérea. Eu vou te apresentar aqui um passo a passo, uma sequência de atividades que você precisa fazer para aprovar um projeto de subestação na concessionária. Desde o momento inicial que você recebeu a demanda do cliente até a aprovação do projeto. Como você vai fazer isso? Eu vou abrir aqui um caminho que você pode seguir passo a passo. Você vai conseguir fazer um excelente projeto e vai conseguir a aprovação do seu projeto. Então eu preparei essa aula porque eu vejo que há muita desinformação na internet sobre esse assunto. Então essa aula, o objetivo dela é lhe trazer clareza sobre o processo de preparação de um projeto de subestação, quer seja ela abrigada ou aérea. Por exemplo, temos aí na tela uma subestação abrigada de 2.000 kVA. Cada transformador aqui você pode ver de 1.000 kVA a seco. E temos uma parte aqui, inclusive, de geração também, geração aqui a diesel, compartilhando aí a edificação, né? O cubículo, o abrigo da subestação. Então é uma subestação bem complexa aí que você está vendo na tela e ela foi elaborada de acordo com o mesmo passo a passo que eu vou te passar aqui agora nessa aula. Tá? Então nós vamos mostrar para vocês alguns desenhos desse projeto, vamos te mostrar também alguns documentos que precisam desse projeto. Ao longo dessa explicação você vai ver com certeza as coisas como elas são na prática. Então vamos começar aqui. Como projetar uma subestação em 5 passos. 5 passos para projetar uma subestação. Então vamos ver logo aqui uma macrovisão. Quais são esses 5 passos para um projeto de subestação? Primeiro passo, levantamento técnico. O segundo passo é o cálculo da demanda, um passo essencial para começar a definir o seu projeto, definir principalmente qual vai ser a demanda do seu projeto. Terceiro passo, o AVT, eu chamei aqui de AVT, Atestado de Viabilidade Técnica, mas na verdade tem mais outros documentos que você precisa conversar com a concessionária antes mesmo de fazer o projeto. Então, o passo 3 aqui vai reunir aí todas as etapas previamente necessárias ao projeto. Depois, quarto passo, nós vamos fazer o projeto em si, os desenhos, os memoriais, as vistas, preparar a documentação que vai ser entregue. No quinto passo, nós vamos ter então o processo de aprovação junto à concessionária. Então, 5 passos aí, bem resumidos, o processo de fazer um projeto de subestação por completo. E a partir de agora nós vamos detalhar, vamos mergulhar aí a fundo em cada uma dessas etapas. Para você entender bem, ficar bem claro todo esse processo de elaborar um projeto de subestação. Primeiramente, vamos falar então aqui sobre o levantamento técnico. O que eu preciso ver então numa visita técnica, num primeiro momento com o cliente, quer ele já tenha fechado o negócio ou não? O que você vai ter que se preocupar em olhar? Observe só esses pontos. Primeiro, você tem que ver o ponto de conexão. Normalmente você observa logo se tem alguma rede aérea na frente da propriedade do seu cliente. Se ele tem, por exemplo, um ponto de conexão pelo menos próximo, se não estiver passando já na frente, pelo menos próximo. Quanto mais próximo, melhor, porque menos investimento ele vai ter que fazer junto com a concessionária para se conectar na rede primária, na rede de média tensão da sua concessionária. Então, primeiro ponto, olha logo o ponto de conexão. Antes mesmo de você entrar no cliente, você já pode estar olhando lá ao redor, procurando o local onde passa a rede primária, e aí você vai ver quão próximo você está, seu cliente está da rede primária. Se ele estiver bem na frente, excelente. Se ele estiver longe, então você já liga aí um alerta de que lá no AVT com certeza vai ter necessidade de obra para conectar esse seu cliente. Outro ponto que você já tem que ver
é a localização, juntamente, por exemplo, com a coordenada GPS. Você já pode estar imaginando, então, o que você vai desenhar ali na sua planta de localização. Já pode, inclusive, estar pensando na localização da própria subestação. Quer você já tenha um projeto de arquitetura, onde o arquiteto já está prevendo ali dentro da edificação um local, uma sala para essa subestação, um abrigo para essa subestação. Mas quer não, você já tem que estar olhando lá em campo qual vai ser o melhor local para a subestação. Se é uma edificação existente, qual é o centro de carga que você vai colocar preferencialmente a subestação mais próximo do centro de carga. Pode ser que ele tenha um grande terreno, um grande espaço, mas uma pequena parte lá está concentrada todas as cargas elétricas. Então não faz sentido você colocar longe desse ponto. Você tem que colocar a subestação o mais próximo possível do centro de cargas da edificação do seu cliente. Então veja lá em campo já também esse ponto, localização. Terceiro passo aqui, dentro ainda de levantamento técnico, você observar e aferir a carga instalada. Você pode fazer isso de várias formas. Primeiro, você pode pedir o projeto, se houver o projeto já existente, ou então se estiver todo mundo lá em concepção, você pode já conversar com o seu cliente, falar, olha, eu vou precisar do projeto completo, eu vou precisar de uma lista de cargas, se é uma indústria, por exemplo, eu preciso do maquinário completo que você vai implantar aqui nessa indústria, preciso saber o projeto da área administrativa, refeitório, áreas de apoio, se vai ter tratamento de água, de efluentes, né? Tudo isso são cargas elétricas que você tem que estar aí sabendo no seu projeto. Você tem que conhecer a fundo o projeto para poder fazer um levantamento de carga bem feito. Toda a carga que você instalada você vai precisar saber para definir depois a sua demanda. Então, nesse primeiro passo, levantamento técnico, você pode ir lá em campo já fazer anotações, se preocupando com a carga instalada. Se já tiver um projeto excelente, se não tiver, você vai ter que anotar muita coisa lá em campo, conversar com o seu cliente para extrair o máximo de informação possível para fazer o seu projeto. Varia muito essa situação, mas se preocupe sempre lá na primeira etapa, ainda no levantamento, numa visita com o seu cliente lá no local, se preocupe com a carga instalada. Bom, já que você está lá, você pode também aproveitar e pegar a coordenada exata de GPS do ponto de entrega, do ponto onde vai se iniciar o seu projeto de subestação. Claro, você tem como fazer todos esses passos aqui à distância, nem sempre é obrigado você ir até o cliente, mas é recomendável que você vá fazer essa visita para ver todas essas condições aqui, inclusive pegar uma coordenada mais exata do seu ponto de conexão, do seu ponto de entrega que vai iniciar a sua instalação aí, do seu cliente, seu ramal de entrada, sua subestação. Então, todos esses pontos aqui está incluso aí no primeiro passo, levantamento técnico, para você iniciar a pensar na sua subestação, como é que ela vai ser. Feito isso, então, você vai se preocupar agora com o seu segundo passo, cálculo de demanda. A segunda etapa é totalmente voltada para o cálculo de definição da demanda. Por quê? Porque você vai se preocupar agora sim com o projeto por completo. Nessa altura, então, aqui do campeonato, você já deve ter fechado seu negócio com seu cliente, já deve estar com um monte de informação aí em mãos, o projeto de arquitetura, o projeto de instalações hidrossanitárias, projeto de combate a incêndio, o projeto de produção industrial, para saber quantos maquinários, quantas máquinas, quais são as potências dessas máquinas. Tudo isso você tem que ter em mãos para poder agora sim definir por completo qual é a sua carga instalada, que você já pensou nela antes aqui no levantamento, mas aqui nessa segunda etapa você vai se preocupar exclusivamente com a definição da demanda. Aqui você vai ter que bater o martelo e vai dizer, pronto, agora eu tenho uma subestação aqui de 300 kVA. Eu tenho uma subestação, por exemplo, de 75 kVA. Ou eu tenho uma subestação de 2000 kVA, que é o caso desse exemplo aqui que eu mostrei para vocês no começo da aula. Então, aqui é um ponto crucial, onde você define por completo aí qual é a demanda, qual vai ser a sua subestação. Lembrando que nesse local aqui, nesse ponto aqui, por que é tão importante? Porque a partir desse ponto, você deriva aí situações diferentes. Por exemplo, na concessionária da Enel, da CPFL e outras, você tem uma diferença aí de subestações para acima de 300 kVA e abaixo de 300 kVA. Subestações de 300 kVA, abaixo de 300 kVA, você pode fazer subestação aérea. Então, nessa subestação aérea, você precisa se preocupar com a proteção apenas por meio de chaves fusíveis e disjuntor na baixa tensão. Então, você não vai ter que se preocupar, por exemplo, com uma das etapas posteriores aqui, que seria o cálculo de proteção.
Não precisa, caso você tenha uma subestação aí até 300 kVA em algumas concessionárias do Brasil. Mas também você pode ver, dentro dessa subcategoria de subestações aéreas, qual vai ser, por exemplo, o tipo de medição. Em algumas concessionárias, até 150 kVA você tem medição direta ou indireta. Depois, acima de 150 kVA, você tem medição apenas indireta. Então, tudo isso vai derivar da definição da demanda da sua subestação, desde o fato dela ser estrutura única ou estrutura dupla, aérea ou abrigada, o tipo de medição, tudo isso se deriva dessa decisão aqui. Então, por isso que eu coloquei aqui como uma etapa à parte, a nossa segunda etapa de um projeto de subestação. Definição da demanda da subestação. Basicamente, após essa decisão, tudo vai correr de acordo com essa decisão que você tomar, com esse cálculo, né, com essa definição que você vai fazer, ok? Então, temos definido a nossa demanda. Por exemplo, é uma subestação de 2.000 kVA. Então, agora a gente vai para frente e temos muito mais coisa para pensar após essa definição. Eu vou fechar aqui essas caixinhas para a gente continuar aqui a nossa explicação. Terceiro passo, então, AVT. Atestado de viabilidade técnica, só que não é só um documento. Na verdade, você vai ter aqui outros documentos. Vou te mostrar aqui, por exemplo. Primeiramente, você tem o que é o AVT. Já expliquei em um outro vídeo aqui, falando bastante sobre o AVT. Vou deixar aqui nos cards em cima para você acessar, na descrição do vídeo também, se você quiser conhecer aí os prazos da ANEEL, onde a gente deu bastante exemplo lá de quanto tempo leva esse processo, quanto tempo a concessionária tem para te responder, por exemplo, uma consulta, um pedido de informação. O AVT nada mais é do que um pedido de informação para a concessionária, atestado de viabilidade técnica. E eu dividi ele aqui basicamente em duas etapas, tá? Duas etapas. Claro que a sua concessionária vai ter talvez um outro nome para esse processo, mas com certeza ela tem esse processo estruturado lá dentro da empresa e você tem que fazer parte, você tem que conhecer. Você deve ter um outro termo para esses processos, mas você vai entender aqui os conceitos e vai aplicar para a sua concessionária também. Você tem, para uma subestação abrigada, basicamente dois tipos de informação que você precisa. Primeiro, dados da concessionária. Como nós estamos falando agora de uma subestação abrigada, que você vai ter que ter, por exemplo, um estudo de proteção, você vai ter que ter a informação de OAP, Ordem de Ajuste da Proteção. Esse é o nome que a Enel dá para esse processo, mas a sua concessionária pode ter um nome parecido. O que é OAP? Nada mais é do que as condições de proteção naquele ponto de conexão que você vai informar. Então você vai dizer para a concessionária, olha, meu cliente tem uma carga de X kVA e eu vou conectá-lo nesse ponto aqui. Eu gostaria de saber, neste ponto aqui, quais são as condições de proteção para a conexão do meu cliente. Nessa OAP, então, vai vir os dados também do nível de curto-circuito. Por quê? Porque você precisa calcular o nível de curto-circuito da sua instalação, da sua subestação. Então você precisa saber a origem, que é justamente o alimentador da concessionária. Então tudo isso você vai pedir dentro do contexto aí do próprio AVT. E uma outra informação também que o AVT vai te avisar, vai te informar, é que quando você diz a carga que você quer conectar, a concessionária vai olhar para a rede dela, para o alimentador dela e vai pensar, bom, vamos ver então se o nosso alimentador aqui, primeiro, alcança esse futuro cliente. Segundo, se ele tem a condição necessária para atender essa carga, essa futura carga. Imagina aqui no nosso exemplo que nós temos 2.000 kVA. É uma carga muito pesada. Nem sempre o alimentador da concessionária já está preparado para uma conexão como essa. Muitas vezes pode necessitar de reforço para suportar uma carga nova naquele alimentador. Ou então, se não está chegando lá no cliente, é necessário fazer também obras na rede da concessionária. Isso também, quem vai te informar é o resultado do AVT. Os pedidos, as informações preliminares ao projeto de subestação que você tem que entrar com o pedido na concessionária e aguardar o retorno. Então você vai ter praticamente essas duas informações. Os dados da concessionária, normalmente eles mandam essas duas informações aqui no mesmo documento, nível de curto e OAP, e depois eles mandam também, em resposta a um AVT, a uma solicitação de informação de acesso, eles vão te mandar aí se há necessidade de obra ou não. Vou te mostrar um exemplo aqui de uma OAP para você ter noção das informações que vão vir nessa ordem de ajuste de proteção. Primeiramente nós temos aqui a informação técnica e temos aqui os dados para o cálculo do nível de curto-circuito
Temos aqui todas as informações que nós precisamos, potência de base, tensão de base, o tipo do condutor, sequência positiva e sequência zero do condutor. Posteriormente você vai ter também os dados para os ajustes da proteção. Você tem as informações aqui de fase, de neutro, você tem a corrente de picape lá na concessionária, tem a relação de TC, tensão, tipo de fabricante do relé, e você tem aqui todos os ajustes, a regulação e a graduação dos parâmetros de proteção desse alimentador, da subestação da concessionária, do ponto que você está querendo conectar lá a sua subestação. Então, tendo essas informações aqui em mãos, juntamente com o nível de curto-circuito fornecido pela concessionária, juntamente com a necessidade de ter ou não reforma na rede, ter ou não reforço ou obra na rede da concessionária, você pode ter finalizado então essa etapa aqui, que eu chamo aqui então de AVT, Atestado de Viabilidade Técnica, mas você entendeu aí que são todas as etapas preliminares em contato com a concessionária para conseguir as informações que você precisa para prosseguir no seu projeto. Então agora vamos aqui para o nosso quarto passo. Vamos entrar no projeto em si. Nesse quarto passo, a primeira coisa que você vai se preocupar aqui sobre os projetos, depois de ter feito o levantamento técnico, definido a sua demanda e solicitado na concessionária, recebido da concessionária todos os dados que você precisa, você vai se preocupar agora com os seus cálculos. Você vai elaborar os seus cálculos. Primeiro passo é elaborar os cálculos para especificar instrumentação. Que é instrumentação? Bom, TC e TP, caso você precise de TP, para a proteção na sua subestação. Normalmente, por exemplo, quando nós temos medição em média tensão, você tem lá já a parte de medição TC e TP para medição, já na concessionária, lá pertencente à concessionária, na estrutura de medição. E nós temos então agora apenas para proteção, dentro da nossa subestação, os TCs próprios para proteção e não mais para medição. Então você tem que especificar aí quais são os seus TCs para proteção da sua subestação. Você também vai fazer como cálculo aqui nessa mesma fase seu estudo de curto-circuito. Você vai elaborar então e vai definir qual é o curto-circuito na sua subestação, qual é o curto-circuito na barra lá no transformador, qual é o curto-circuito da baixa tensão em cada transformador, por aí vai. Aí você vai espelhando e calculando o curto-circuito para todos os níveis da sua instalação. Depois você tem aí a fase de estudo de proteção. Nesse caso aqui, aquelas informações que nós vimos lá do AVT, da OAP, são fundamentais. Você vai usar aquelas informações para então gerar os documentos de seletividade, de fase e de neutro. Você vai gerar as curvas de seletividade de fase e de neutro. Você vai gerar o estudo de proteção e não se esqueça de incluir esses gráficos. Vou te mostrar agora aqui, por exemplo, essas curvas de seletividade de fase e de neutro. Então, além do documento de seletividade, onde você vai mostrar, né, o memorial com todos os cálculos da sua proteção, você tem que entregar para a concessionária as curvas para o analista da concessionária ver como é que está a sua proteção. Então você tem aqui as curvas e tem também a legenda. Muito importante que você não se esqueça de colocar essas legendas aqui, dizendo o que significa cada curva dessa, a qual equipamento pertence a essas determinadas curvas. Isso aqui, por exemplo, se você esquecer, é um motivo de reprovação, com certeza, porque o analista não vai ter condição de saber se você calculou corretamente aí a proteção. E também você tem aqui a seletividade de neutro, a mesma coisa, não se esqueça de colocar a legenda das suas curvas de parametrização. Então, temos aí a primeira parte de cálculo, estudo de proteção, seletividade de fase, seletividade de neutro. Lembrando aqui que se você tem uma subestação aérea, você não vai precisar fazer todos esses cálculos de proteção. Essa parte aqui especificamente está dedicada aqui para subestações que sejam abrigadas, que tenham a parte de proteção por meio de TCs, por meio de disjuntor lá na média tensão. Então, fica aí lembrando que para a subestação aérea você não precisa, na maioria dos casos, né, você não precisa fazer esse estudo de proteção conforme eu mostrei. Nós estamos aqui no momento abrangendo uma subestação abrigada, tá? Se você tem uma subestação aérea, você ignora esse passo aqui do estudo de proteção. Continuando então, após todos esses cálculos, você vai definir, você vai começar a parte de desenhos. Parte de desenhos, a parte de projeto em si, você tem que ver então a parte de ramal de entrada, vistas, malha de aterramento e planta de situação. Vou dar uma ênfase aqui no ramal de entrada. Por quê? Porque você tem que respeitar os afastamentos da sua concessionária. Quer você tenha uma subestação abrigada, você vai ter que ter uma estrutura de entrada lá dos condutores de média tensão,
Muitas vezes, em alguns concessionários, você vai ter a medição na própria média tensão no poste. É o caso, por exemplo, da concessionária Enel. Então, quando você não tem, você tem as entradas dos condutores de média tensão. Você tem a transição aí da média tensão cabo nu para cabo isolado. Você vai ter múltiplas. Então, tudo isso o seu projeto vai ter que detalhar e detalhar muito bem. Muito bem mesmo. Por exemplo, existe o requisito de deixar um condutor de reserva com múltipla acabada já. Essa nota, essa observação tem que estar no seu projeto. Inclusive, eu já vi até projeto sendo reprovado porque não tinha essa nota aí. Por conta de um detalhe como esse, o projeto foi reprovado. Então, cuidado, respeite os afastamentos. O que são os afastamentos? Bom, quando você tem uma estrutura de medição, vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco, você pode ter uma subestação aérea, você tem que ter o afastamento lá, o recuo obrigatório, ou se você tem uma estrutura de medição, você também tem que ter o recuo obrigatório. Vou mostrar agora para vocês aqui alguns desenhos para vocês terem isso em mente. No exemplo do nosso projeto, essa é a estrutura de medição. Nós temos aqui um poste com duas cruzetas superiores e nós temos uma estrutura de sustentação aqui deste equipamento. Este equipamento é justamente o medidor polimérico, onde ele vai abrigar aí os equipamentos, a instrumentação para medição da concessionária. Nós temos aqui, por exemplo, o cabeamento e média tensão, desce aqui por meio dessas cruzetas. Deste ponto aqui, então, você tem a transição, as múltiplas, que a partir de agora, a partir desse ponto aqui, eles vão ser cabos isolados e vão descer aqui por meio do eletroduto, e aí vai para a parte subterrânea aqui. Vem aqui pelo eletroduto, desce aqui por meio desse eletroduto, dobra aqui e vem para a primeira caixa de passagem. Os condutores daqui seguem subterrâneo até a subestação. Então, essa estrutura nós chamamos de estrutura de medição. Vou mostrar aqui um desenho em 3D para você entender melhor ainda. Esse desenho aqui está em 2D, mas eu vou te mostrar agora um desenho em 3D para você entender uma estrutura de medição para a subestação. Então observe aqui que nós temos a rede da concessionária, as três fases aqui em média tensão. Nós temos então aqui o lado da fonte. Este poste aqui é uma vista superior, tá? Nós temos um poste aqui com duas cruzetas. Aqui nós temos a derivação da rede da concessionária. Desse ponto aqui, essa estrutura é apenas a estrutura de derivação para atendimento ao cliente. Tá? Então nós temos aqui um ramal de ligação, está indo aqui para a propriedade do cliente. Veja que aqui nós temos o limite, o muro da propriedade do cliente. Tá? E observe aqui que nós temos então um poste e aqui nós temos o recuo obrigatório. Foi esse recuo obrigatório que eu falei aqui, que você precisa observar os afastamentos. A norma pede para você ter no mínimo 1 metro para todas as direções aqui de afastamento, a norma da Enel, tá? A sua pode ser um pouquinho diferente. Mas então veja lá qual é o afastamento obrigatório e respeite esses afastamentos. Tanto na parte do recuo, como na parte de sacadas, janelas, lajes com acesso a essa região aqui, tudo isso voltado para a segurança de pessoas. Tá? Então você tem que ter o afastamento aqui, na sua planta de situação, você tem que demonstrar que a sua subestação aérea, que poderia estar aqui, ou então, a estrutura de medição, que é o caso da figura que nós estamos vendo, ela está livre para todos os lados, está livre de um possível acesso acidental, contato acidental, porque ela está respeitando todos os afastamentos previstos. Então, temos um ramal de ligação aqui, chegamos nas estruturas da estrutura de medição, temos um poste e duas cruzetas, temos os isoladores de suspensão aqui, temos a derivação para o conjunto polimérico, o equipamento responsável pela medição em média tensão. Daí, nós temos então os condutores que seguem para um ramal de entrada do cliente. Nesse caso aqui, segue um ramal de entrada aéreo para chegar na subestação do cliente. Aqui está então um detalhamento em 3D que nós acabamos de ver. Uma estrutura de medição onde um ramal de entrada para a subestação do cliente segue aí de forma aérea. Aqui está o conjunto polimérico com sua estrutura de sustentação, poste, cruzetas, isoladores de suspensão, para-raios aqui para proteção contra surtos e mais isoladores, e segue então aí para o lado da carga, segue de forma aérea para a subestação do cliente. Vamos dar uma olhadinha agora no exemplo que nós temos múltiplas, nós temos a transição de condutores nus para condutores isolados, no caso no qual o ramal de entrada do cliente vai ser subterrâneo. Então aqui está, nós temos um exemplo de uma estrutura de medição preparada aí para atender um cliente com uma subestação abrigada, onde você tem a medição aqui com o conjunto polimérico em média tensão. Aqui está ele, vou marcar aqui em vermelho. Você tem um conjunto polimérico. Você tem aqui a entrada do lado da rede da concessionária. Você tem aqui também para-raios,
estão eles aqui, os para-raios para proteção contra surto. Daí você tem a derivação dos condutores, passando aqui então para o conjunto polimérico. E aqui eles fazem então a conversão por meio das múfulas para condutores isolados em média tensão, entrada subterrânea. Daí então eles vão se derivar para um eletroduto. Desse eletroduto então vai descer até a primeira caixa de passagem. Daí para frente o ramal segue de forma subterrânea. Aqui está uma vista lateral, temos a mesma visão aqui, a mesma estrutura de medição. Chegamos aqui na transformação com banho de múfulas, descem os condutores, entram no eletroduto. Daí você tem aqui o display para medição, para leitura de grandezas elétricas. Esses dados aqui eles vêm justamente lá do equipamento de telemedição, de conjunto polimérico, né? Daí eles descem aqui, daí caixa de passagem. Temos então aqui a passagem dos condutores de média tensão. Observe aqui que nós temos 4 condutores. Por que 4 condutores? Porque nós temos um aí de previsão para reserva. Temos 4 condutores formados lá em cima com 4 múfulas, tá? Se você voltar um pouquinho aí a essa aula, você vai ver que o desenho lá tinha 4 múfulas, justamente para ter um condutor de reserva. Isso aqui é obrigatório na nossa concessionária. Então você viu aí que tanto para uma subestação aérea como para uma subestação abrigada, você tem que ter cuidado aí com a posição da estrutura, seja a estrutura de subestação aérea montada completamente em uma única estrutura, seja uma estrutura de entrada, de medição, né, de ponto de entrada do ramal que vai conectar nessa subestação. Você tem que ter cuidado com os afastamentos, né? Daí você vai desenhar as vistas da subestação. Vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Nesse desenho aqui, por exemplo, você tem o layout geral da subestação. Veja aqui o espaço de circulação, as janelas, as canaletas estão aqui indicadas, né? A posição de cada equipamento está aqui indicado, o disjuntor, o transformador, a seccionadora, a manobra da seccionadora, está tudo aqui indicado nesse layout geral. Depois você tem uma outra vista aqui, por exemplo, um corte lateral, uma vista EE, onde você vê todos os detalhes aí, dessa vez com uma vista lateral, a grade de proteção, a manobra da chave seccionadora, a placa de advertência aqui do cubículo, tá? Não é a placa da subestação, é do cubículo. Outra vista aqui, por exemplo, temos aqui então, por exemplo, a planta baixa de iluminação da subestação, instalações elétricas de uso geral, tomadas, iluminação. Nessa vista aqui nós temos as vistas externas da subestação, a vista A, a vista CC. Observe a placa de advertência aqui, dessa vez, nesse momento fala perigo de morte, de acordo com a NBR 14039. Esses são os dizeres que tem que ter nessa placa de advertência da subestação. E aí você tem então as vistas de uma subestação abrigada. Se você tivesse aqui uma subestação aérea, você teria que ter várias vistas também em AutoCAD, demonstrando como é que ela vai ser montada. Aqui nós temos então os desenhos, as vistas para uma subestação aérea, estrutura única, né? Então você tem aqui a vista do poste, as cruzetas aqui para sustentar todas essas estruturas. Temos o ramal de ligação, isolador de porcelana, isolador tipo pino, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, representados aqui por esses para-raios, né? Temos aqui a chave seccionadora, a chave fusível para a proteção do transformador. E finalmente chegamos aqui no transformador também com os para-raios, dessa vez do lado da carga. Nós temos também aqui uma representação do conjunto de medição. Tudo isso aqui feito em AutoCAD. Aqui está em 3D, mas está desenhado no AutoCAD. E aqui nós temos a vista lateral, conforme as normas, né? Você tem aqui a vista lateral e a vista frontal da estrutura da subestação. Lembrando que nessa estrutura única, a preocupação com o recuo, com os afastamentos também se mantém. Então, te mostrei aí uma visão geral dos desenhos que você tem que preparar, a malha de aterramento. Também você tem que preparar, além do desenho dessas vistas, o desenho da malha de aterramento. Você tem que representar aqui, no caso, que a malha de aterramento está dentro da propriedade do cliente, cuidado para ela não exceder os limites da propriedade. A planta de situação, aí já é toda uma série de recomendações que você precisa atentar para uma planta de situação. Eu já gravei uma outra aula aqui falando sobre planta de situação para subestação. Vou deixar nos cards aqui em cima e na descrição do vídeo para você acessar essa aula e ver detalhes sobre uma planta de situação, como é que ela tem que ser, tá? Então nós estamos aqui encerrando o quarto ponto, quarta etapa, o projeto. Quando você tem todas essas etapas cumpridas, note aí que você passou então pelo levantamento técnico, pela definição da demanda, depois por solicitação de todas as informações que são preliminares junto à concessionária, ordem de proteção, nível de curto-circuito,
reforço ou não sobre a rede da concessionária, você pegou todas as informações, você trabalhou então agora nos desenhos, nos seus cálculos, no seu projeto, finalizou tudo, então agora chega o momento então de você entregar essas informações do seu projeto para a concessionária para aprovação. Nesse caso, você tem aí o prazo de 30 dias para ter um retorno da concessionária. O retorno pode ser positivo, dizendo que seu projeto está aprovado. Esse é o melhor caso, o melhor dos mundos. É o que tende a acontecer se você foi muito cuidadoso em todos esses passos. Agora, pode ser que o seu projeto não seja aprovado, pode ser que ele seja reprovado. Aí você recebe uma carta relatando lá tudo que você tem que alterar no projeto para que ele seja, sim, aprovado. Se isso acontecer, se seu projeto for reprovado, não desanime. Eu vou deixar esse recado aqui como recado final dessa aula. Note essa frase. Eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Quem disse isso foi o Thomas Edison. Se você está assistindo essa aula aqui, você é da área de eletricidade, então você sabe quem foi o Thomas Edison. Então, observe que o fracasso, a falha, não o desmotivava. Pelo contrário, dava mais ímpeto para ele prosseguir. Então, o processo de aprovação de um projeto complexo como esse, de uma subestação de 2.000 kVA em uma concessionária, realmente é muito detalhado, tem muita informação. Se você está começando, é muito provável que você não lembre de tudo isso, né? Pode ser até que você revise, mas sua vista, como você foi o criador do projeto, sua vista já pode lhe enganar e você pode não ver algo tão simples, né? Por exemplo, como eu falei para vocês, você pode esquecer aí do quarto condutor e da quarta búfala no projeto de subestação abrigada. Isso vai reprovar o projeto. Já vi um aluno reprovar também porque no diagrama de filar esqueceu de documentar lá, detalhar as características do disjuntor de proteção lá da subestação em média tensão. Então, o ideal, o conselho que eu dou para você em um projeto complexo como esse é que você peça para uma outra pessoa revisar. Aí sim, essa outra pessoa pode encontrar erros bobos que você mesmo não está vendo. Então, não desanime, se você reprovar um projeto, vai servir de aprendizado, muito aprendizado. Pelo mesmo motivo, você não vai reprovar 2 vezes um projeto, porque você aprende com o erro, você vai aprender. Se você esquecer um detalhe e ter o projeto reprovado, você nunca mais vai errar a mesma coisa, você nunca mais vai deixar de atentar para aquele ponto. Então, nesse caso aqui, as falhas também vão servir de aprendizado. Então, dessa forma, nós finalizamos aqui o conteúdo dessa aula. Passamos aí pelos 5 passos que você tem que dar para projetar uma subestação, seja ela aérea, seja ela abrigada. Espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado. Se te ajudou, compartilhe com seus colegas, deixe o seu like aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Toda semana nós temos uma aula nova desse universo de projetos elétricos para você. Então, um forte abraço. Te vejo então na próxima semana em mais um episódio do Projeto Elétrico na Prática.